Muito boa noite para você que está sempre conectado conosco aqui do Papo que Empodera, agora na tela da TV Com. Hoje recebemos mais uma pessoa daquelas que tem muita história para contar, pois não é novidade que meus convidados e convidadas sempre têm bastante histórias para contar. E aí, como estão nesta madrugada de sexta-feira conectados no Papo que Empodera? Gente, hoje eu recebo um querido, intelectual, gentil e sim, né, ligado também na política, mas cheio de história para contar. Muito prazer e boa noite, Paulo Gastal. Boa noite, Alicia. Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Boa noite a todos que nos assistem, essa audiência qualificada. O programa tem tido uma repercussão muito grande, muito boa. Então, eu fico muito feliz de estar participando aí nesse programa que está começando, mas que ainda pode ter certeza que vai ter ainda muito mais sucesso. Tu sabe, Paulo, muito boa noite, né? O prazer é totalmente meu em te receber, mas ainda vamos assim, tem muita história ainda pela frente. Mas foi curioso, né, para você que está em casa nos assistindo, começamos agora o nosso papo. Quando o Paulo foi convidado, uma das coisas que o Paulo citou foi que o programa está sendo bem comentado, né? E a gente fica muito feliz, não só eu, né, que estou aqui como âncora, né, do programa, mas o pessoal dos bastidores, o pessoal da TV. Porque é isso, né, a gente fazer programas, né, com a emissora local, enfim, a gente sabe, né, das dificuldades, enfim, e é muito importante quando a gente tem o feedback de vocês, né, que querendo ou não, o programa pode ser meu, mas é vocês que abrilhantam o programa, né, porque vocês são os nossos convidados. Então foi muito legal saber isso de ti quando eu te fiz convite. Eu sou filho de radialista, né, o pai, então, ele sempre teve sempre trabalhou com comunicação. E então eu comecei a me acostumar escutando programas de rádio, vendo programas locais, que aí a gente está contando a história das nossas pessoas, da nossa cidade, do nosso povo, e acaba que a gente se identifica, a gente vê um conhecido, a gente começa a aprender mais sobre a vida conhecer a história de Pelotas, conhecer a história de pessoas que fazem Pelotas. Então também me chamou muita atenção o teu programa, fico muito feliz pelo convite, novamente falo isso, e com certeza está aí um sucesso, está muito bem falado, e fiquei muito contente de estar participando dele. Perfeito, mas o que nós vamos conversar e o nosso bate-papo está recém começando, não é novidade para ninguém. Mas, Paulo, aqui tu está no Papo que Empodera, então eu não posso, né, fugir de perguntas sobre empoderamento que todo mundo responde, então eu já te adianto que a nossa entrevista ainda não começou. Ó. Depois dessas perguntas é que ela vai começar. Paulo, me diga, né, o que significa ser uma pessoa empoderada no teu ponto de vista? O empoderamento, no meu ponto de vista, vai muito na parte, vamos dizer assim, da questão de tu te qualificar, de tu te sobressair em relação ao meio que você está, né? Quando a palavra empoderamento ela surge e quando tu encontra o teu meio social e tu vê que aquilo ali foi feito para tu seguir, o mundo que tu vive é desse jeito. E tu consegue pensar um pouco fora da caixa, tu consegue ver, não, peraí, isso aí não tá certo. Eu acho que tem que ser assim, eu vou lutar para ser assim. E nisso reflete todo o empoderamento, tanto feminino, tanto na parte de LGBT, tanto na parte afro, nessas lutas, né? Se a gente voltar no Brasil há anos atrás, a gente tem que o voto feminino era proibido. Então, uma pessoa que começa a ver, nasce e diz, toda a sociedade diz que é proibido a mulher votar, e uma mulher pensa, não, peraí, mas isso aí está errado, a gente tem que ter o direito de votar. Ali surge um empoderamento, e em todas as questões, tanto no questão afro, quando a gente vê que vamos sair do Brasil e vamos para a África do Sul, onde tinha o apartheid. Brancos podem usar esse tipo de transporte, negros não podem usar esse tipo de transporte. Quando um negro pensa e fala assim, não, mas peraí, por que tem essa divisão, por que tem essa cultura está errada? Então ali surge um empoderamento. Quando tu foi criado para viver um ambiente e seguir aquelas regras e tu consegue pensar fora da caixa, tu consegue
ver o mundo com outros olhos. Eu acho que ali surge a palavra empoderamento, eu acho que ali surge a pessoa empoderada. Perfeito, Paulo, faço das tuas palavras as minhas, nem vou te complementar porque eu concordo com tudo que tu falou, mas, né, vou te fazer uma réplica e eu quero que tu me cite 3 pessoas empoderadas no teu ponto de vista, no ramo e no setor que tu quiser. Eu penso muito na primeira pessoa que eu vou citar vai ser a minha avó, a Edith Grigoletti. Ela já é falecida, só que ela surge do meio rural, se casa, tem 5 filhos, vem para a cidade e ela consegue empreender, onde ela funda uma escola infantil, dali ela tira o sustento. Nisso ela fica viúva, mas ela vai com esses 5 filhos, funda a escola, consegue sustentar os 5 filhos, consegue dar educação para os 5, consegue dar um patrimônio para os 5, deixar um patrimônio, deixa todos os 5 bem encaminhados, estabilizados, e ali eu vejo ela como uma mulher que naquele tempo ali ela foi fora da curva. Eu vou citar uma pessoa que eu trabalho bastante junto, que é o Michel também, o Michel Promove. O Michel, ele sai também do bairro, ele sai de uma família grande, da periferia, uma mãe solo, onde ele tem diversos irmãos, uns irmãos vão encaminhados para o, vamos dizer assim, para o mundo do crime, outros não ficam naquela região, e ele, no empoderamento da palavra, ele pensa, não, peraí, isso aqui não é o que eu quero crescer, eu quero ir para frente e eu posso, né? E na última eu fiquei pensando quem eu poderia citar. Eu queria citar um grupo, né, um grupo LGBT, que mesmo com toda essa violência, mesmo com todo o preconceito que tem, insiste, batalha, luta para estar ocupando espaços. Então aí novamente eu te dou também parabéns por ter coragem, por estar tomando a frente e também se empoderando. Então, em nome desse grupo, eu queria botar tu como também uma pessoa empoderada e uma pessoa que está transformando uma nova realidade aí na cidade, talvez, vamos dizer assim, daqui a pouco no estado, também no nosso Brasil ainda tem muita coisa para arrumar, né? Amém. Muito obrigada. Inclusive, eu até estava escutando tu falar, né, a pergunta anterior, o que significa ser uma pessoa empoderada para ti. E é muito curioso, porque o Papo que Empodera, até tu citou ali, que está começando, o Papo que Empodera, ele tem 3 anos, né? Só que o que acontece? Ele está começando agora a ter mídias maiores, né? Se tu entrar ali no nosso Instagram, e isso é muito importante ser falado, inclusive para ti e no ar, para as pessoas verem, né, que às vezes algumas coisas conseguem ter grandes alcances quando chegam em outros lugares, né, e patamares também, mas já tem decorrências anteriores. O Papo que Empodera tem 3 anos, eu comecei a fazer o podcast, na época não era um programa, eu fazia por Instagram, né, fazia na minha casa, tu ali recebia o teu convitezinho, aceitava na tua, e a gente debatia vários assuntos. Tu poderia ter ido, enfim, extremamente tranquilo. Fizemos um ano assim, depois passamos para o modo do estúdio, né? Fomos para um estúdio, tivemos parceria com o estúdio, gravávamos no estúdio, aí teve outra pessoa junto comigo, tinha uma digital influencer, e aí a gente debatia ali. E aí agora chegamos aqui na TV Com, né? Nesse momento, que eu estou muito feliz, né? Contente, muito recebida também pelos meus colegas de trabalho. E é muito bacana, né? Ouvir isso de ti, também foi bacana, como eu citei, ter falado que o programa está sendo bem comentado. Porque é degrauzinhos, né? Como eu citei, são degraus que foram subindo. Começamos em casa, fomos pro estúdio, estamos na TV. E aí é Deus quem sabe, né? São espaços que eles precisam ser ocupados. Exatamente. Né? Eu fico muito grata, né, pela tua citação. Eu nem me coloco tanto nesse mérito, mas eu coloco todas nós. Porque eu acho que hoje eu estou aqui, né, levantando essa bandeira, que eu não preciso falar, todo mundo sabe, né? Mas eu acho que muitas outras, né, podem vir, né, que são mais novas ou até que são mais velhas, porque eu acho que a gente pode tudo, né? Eu acho que até é uma questão de empoderamento mesmo a gente
quebrar essas mazelas, essas correntes de que esses rótulos, que a pessoa é X, não, ela nunca vai chegar naquele espaço porque ela é tal coisa. Ela nunca vai sentar naquela cadeira que talvez o Paulo sente, ou que o Adão, o João, uma suposição, né, sente porque ela é X ou Y coisa, né? E eu acho que se trata muito isso, a questão do empoderamento, né? Quebrar essas correntes, essas mazelas, essas coisas que já eram enraizadas, né, de séculos passados e que hoje a gente vem galgando esses espaços, né, por mais que pequenos. A gente está... Como tu falou, né, escadinha, degrauzinho por degrauzinho. Mas estamos galgando, né, estamos aqui e fiquem muito felizes, muito obrigado. A admiração é recíproca, porque senão tu não estaria sentado aqui. Obrigado. Paulo, agora sim, começando oficialmente a nossa entrevista, eu também falo com você que está ligadinho conosco aqui nesse início de madrugada de sexta-feira. Hoje eu recebo esse querido Paulo Gastal, um cara extremamente gente boa e que vocês vão ver que tem muita história para contar. Paulo, tu tem 37 anos. Confere? Confere. Tu é advogado, né? Tem outros ofícios, mas calma, também não rola assim mesmo, vamos devagar. E, Paulo, eu quero que tu fale como que tu já falou ali um pouco no início, né? Que teu pai é radialista, enfim. Mas vamos falar do teu setor, né? Do ramo da advocacia. Como que surgiu assim na tua vida? Como que começou? Como que tu escolheu esse ofício, né? Essa profissão pra chamar de tua, enfim. Eu sempre sonhei em ser advogado. Eu sempre, desde pequeno, desde que eu me conheço assim por gente, eu sempre sonhei. Sempre a minha resposta foi, eu quero ser advogado. E não vou saber te dizer o que me levou a ter essa ambição, mas ela surge desde muito novo. Eu começo na Universidade Católica, fazendo direito ali em 2011 eu me formo. E aí eu entro num escritório, onde eu estou até hoje, e a minha militância no direito é na área trabalhista. Então hoje eu sou advogado trabalhista, advogo para parte reclamante. O reclamante é o trabalhador, é quando a gente faz as leis da CLT serem cumpridas, né? Que por incrível que pareça, ainda é necessário provocar o judiciário para garantir direitos que estão consolidados na CLT. E aí surge a figura do advogado. Se nós vivêssemos num país, num mundo ideal, utópico, onde todos tivessem seus direitos reconhecidos, os advogados não teriam por que existirem. Mas como a gente vive num mundo onde há muita fragilidade nos direitos, onde há muito descumprimento de regras, de leis, o advogado é figura muito importante até para a manutenção do nosso país, das nossas leis e da democracia. Então eu fico muito feliz em poder ser advogado, em poder realizar esse sonho. Meu escritório é aqui próximo, fazer um merchan, ali do lado do Clube Cacheral. E E esse é o meu ofício desde 2011, então sempre na luta. Perfeito. Eu te pergunto, né, porque geralmente a gente até, inclusive até uma coisa curiosa também é que o Paulo é o segundo advogado que eu recebo aqui no programa, né, então vocês veem que eu tô bem assessorado, qualquer coisa que der, vocês me respeitem que eu tenho pra te correr, né, e aí deles. E, Paulo, a gente fala muito, né, que quando a gente é criança a gente tem muitos sonhos. Eu quero ser enfermeiro, eu quero ser veterinária, né? Então, essa questão da área da advocacia era um sonho teu desde criança. Sempre foi um sonho. Eu até vou fazer uma brincadeira agora, puxando esse assunto que tu falou. Advogado e plano de saúde é bom não usar, mas é bom ter. Então, desde criança teve essa... Eu acho que talvez seja pelos filmes, na época, de a gente olhar na televisão ali, filme dos advogados, vendo aqueles júris, aqueles tribunais de júri, a gente fica naquela realização, deve ser muito legal fazer isso, deve ser muito importante isso aí. Aí depois a gente vai para a vida real, não foge muito daquela realidade ali, porque a gente não tem aqueles tribunais de júri, pelo menos na minha área, óbvio, para quem faz atua na área criminal, tem os júris, tem os 7 se juntam ali, mas na minha área não tem essa... Inclusive, né, nós vamos falar muito ainda hoje que nós temos um advogado aqui. Esse não é somente esse o ofício do Paulo, vocês que estão chegando agora, conectados conosco, nesse início de madrugada de sexta-feira. Hoje eu recebo Paulo Gastal aqui no Papo que Podera e na tela
da TV Com. Paulo, é óbvio que tu sabe, né, porque tanto que na tua citação ali tu já citou, né, mulheres trans como mulheres empoderadas, né, até passou a bola pra mim, fiquei muito grata, enfim. E esse mês de junho, né, especificamente, a gente comemora o mês do orgulho, né, LGBTQIAPN+, e eu acho que ainda vamos falar muito sobre isso, como tu citou agora, né, a área criminalista. Eu debati isso também um pouco, né, com o Thiago Rodrigues, que foi o meu primeiro convidado aqui desse novo momento do Papo que Empodera na TV Com, e sobre os direitos, né, de mulheres transexuais, de homossexuais, né, porque a gente sabe que muita coisa acontece, né, Paulo? Eu acho que a gente fala aqui do interior, né, de Pelotas, então eu acho que muitas coisas acontecem menos aqui no interior, mas mais pra cima acontece muito mais, né? Mas vamos falar desse setor ainda. Eu quero te perguntar que tu atualmente também, além de ser advogado, tu é assessor jurídico, né? Me complementa com Isso, assessor jurídico na Câmara de Vereadores. Perfeito. E eu quero que tu fale um pouco desse ofício, né, e já fala também pro pessoal que está em casa, nos assistindo nesta madrugada de sexta-feira, o que significa, o que é, na verdade, ser um assessor jurídico. A Câmara ela tem um funcionamento e ela tem as regras também, né? A Carta Magna da Câmara, a Constituição da Câmara, é a lei orgânica do município e o regimento interno. Com esses dois documentos, a gente dá um norte ali para os vereadores como é que funciona uma sessão, qual é o limite deles, né, que isso tem que ficar também muito bem estabelecido, porque às vezes um vereador acredita que ele pode fazer mais coisas do que realmente ele pode, então a gente dá todo esse suporte. Eu fico ali lotado no plenário, onde está acontecendo as discussões, onde está discutindo as leis, discutindo os pedidos que a população faz ali, que vão ser acatados e lidos e debatidos, e aí eu fico concentrado para que aquele momento seja sempre toda a fase, todo o rito processual seja cumprido, para que não haja nenhuma impugnação, para que não haja um cancelamento. Então esse é o meu primeiro ofício lá. Temos também todo o processo público, quando envolve o agente público, ele tem que passar por atos licitatórios, ele tem que passar por um processo administrativo de uma compra, de uma venda também. Eu faço toda essa parte junto com meus colegas, com o Dr. Cavaleiro, que é o nosso chefe de jurídico, e a doutora Paola e a doutora Gabriela. A gente faz também toda essa parte de licitações, essa parte de contratualizações, para que também a Câmara possa também ter vida, com a luz, a água, o telefone, o papel. Mas te fazendo uma pergunta sobre esse nicho, tu não trabalha reduzidamente para um vereador, tu trabalha para o todo. Para a Câmara, isso. Tá, no todo. Isso. Perfeito. Agora, não interrompendo o Paulo, mas falando também com você que está aqui conectado com a gente e também com mais um bate-papo do nosso Papo que Empodera. Gente, você que está aí, agora é o momento que você toma uma água, toma um vinhozinho, porque é sexta-feira, porque a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Paulo Gastal aqui no Papo que Empodera. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm
Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero saber aonde vocês nos assistem toda sexta-feira, à 00:30, na tela da TV Com. Porque eu já estou aqui, diretamente da conveniência do Ávila, muito bem recepcionada. E aí, vocês vão vir? I just can't let you go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll Boa noite para você que já está conectado conosco desde o bloco anterior e boa noite para você que está chegando agora na madrugada de sexta-feira ligadinho aqui no Papo que Empodera na tela da TV Com. Hoje eu recebo Paulo Gastal, um querido e que tem muita história para contar. Mas antes, eu quero mandar um beijo para os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Papo que Empodera, que é a loja de aluguéis Noivas e Cias, também a conveniência do Ávila e também a loja de decoração Sá Decor. E também não posso deixar de falar da loja que me veste para esses bate-papos totalmente empoderados. A loja Coisa Mais Linda. Mas os nossos apoiadores vocês conhecem e ainda vamos falar muito sobre eles. E também temos apoiadores novos, né, gente? Você que acompanha o Papo que Empodera lá nas mídias sabe que a gente está sempre, né, se vinculando com pessoas competentes e estabelecimentos que fazem acontecer. Mas agora, Paulo, vamos tocar o nosso bate-papo? Vamos. Estávamos falando, né, no bloco anterior sobre a questão, né, da Câmara de Vereadores ali, né, a tua atuação ali. Deixamos claro que tu não trabalha vinculado a nenhum vereador específico, né? E sim para a Câmara, procede? Procede. É isso. Mas agora também, tu é presidente, né, do Partido Progressistas, é isso? Isso. E eu quero que tu explique, né, o que é esse partido e também já fale um pouco da responsabilidade de ser presidente de um partido que a gente sabe que dá o que falar, né? Então, a palavra é tua. Hoje estou presidente do Partido Progressista de Pelotas. Né? O Partido Progressista, no âmbito regional, é o maior partido do Estado. Aqui em Pelotas nós estamos lutando para crescer. Né? Então, só fazendo uma análise, em 2016 elegemos um vereador, em 2020 elegemos 2 vereadores e agora elegemos 3 vereadores. Então, temos uma crescente aí. Quem representa o partido hoje na Câmara é o Arthur Alau, um jovem, vereador mais novo eleito. Rafael Amaral, que é um vereador ligado à saúde. E o Michel Promove, que é um vereador da periferia. Então a gente tem um partido hoje bem eclético. Nós buscáramos a história do Partido Progressista de Pelotas há uns anos atrás. Ele sempre estava debatendo entre granjeiros, né, que era o Érico Ribeiro, nosso grande líder, e o Fetter Júnior, que foram deputados federais, representaram muito bem a cidade. E hoje o Partido Progressista tem uma nova cara, ele tem uma cara mais de Pelotas. Não tem como a gente fazer política em Pelotas se a gente não falar da periferia. A gente tem um cinturão periférico na cidade, tem muita gente que passa necessidade. Então, quando a gente faz política em Pelotas, a gente tem que ter esse lado social. Tem que falar da juventude, tem que falar da saúde. Então, nossos 3 vereadores, eles representam muito bem o que a cidade precisa hoje em dia. Sou fã dos 3, adoro os 3, são meus amigos pessoais, visito eles. Temos um partido hoje com um diretório formado por... Eu falo muito nessa questão, que eu tenho muito orgulho disso, porque nosso partido é um partido considerado centro-direita, né? E a gente tem pautas dentro do partido ali que parecem que a gente foge dessa lógica. Quando a gente vai falar de Brasil hoje, a gente fala de extremidades. Ou tu é direita ou tu é esquerda. Tu não pode conviver
Tu não pode ter ações de direita e ações de esquerda ao mesmo tempo, que daqui a pouco tu já tá expulso daquele grupo que é os polos, né, que são os extremos. E os extremos, eles têm muito mais a perder do que a ganhar. E não tem como a gente trabalhar só economia, não tem como a gente trabalhar só emprego. A gente tem que trabalhar também educação, a gente tem que trabalhar também saúde. Então não dá para trabalhar o lado financeiro e não trabalhar o lado social. Então a gente encontra-se ali no meio, ali, gostamos disso um pouco, gostamos disso de um pouco de cada lado, e assim a gente vai construindo. Então o nosso partido hoje, nosso diretório hoje, ele é formado por 45 pessoas, dessas 45 pessoas, 15 são mulheres, desses 45 pessoas, 15 são afrodescendentes. Então a gente é um partido que ele é a sociedade, ele abre as portas para todo mundo que quer fazer parte. Não somos um partido exclusivo, a gente é um partido inclusivo. E essa é uma bandeira que eu estou sempre carregando. Aí, a bandeira da construção, a bandeira do diálogo, a bandeira do empoderamento, talvez. Mas é isso aí que a gente é hoje, que a gente representa. Perfeito. E Paulo, me diz uma coisa, né? Tu citou que tem 15 mulheres, né? Tem 10 ou 15 também afrodescendentes, né? Me corrija se eu estiver errada. E a gente também fala muito, né, nesse setor da política, sobre a carência de representatividade, né? E o que é representatividade? É você, né, que está sentado aí do outro lado da telinha, aqui na tela da TV Com, olhar, né, âmbitos, né, de vários setores e se sentir representado sobre a pessoa que é branca, sobre a pessoa que é homossexual, sobre a pessoa que é transexual em cargos de poder. Né? Porque também existe uma coisa que eu explico para você que está em casa, que se chama local de fala, né? Todo mundo tem opinião, né? Eu tenho a minha opinião, a Alicia tem a minha opinião, o Paulo tem a opinião dele, o pessoal aqui dos bastidores da TV Com tem a opinião. Só que existem vivências que eu tenho, que o Paulo tem, e que cada um vai ter o seu local de fala. Então eu faço essa introdução para te perguntar se tu sente, né, e se tu observa talvez essa carência de representatividade em alguns setores, mesmo tu sendo, né, um homem considerado padrão, um homem branco, né, com seus privilégios que são inegáveis, né, que não são culpa tua, não são, enfim, são sociedade, faz parte, mas tu consegue enxergar essa carência, né, sobre representatividade de pessoas de cargos menores, também de, como eu posso te citar, de valores baixos, né, de uma classe média, enfim. Eu acho que a gente tem uma grande vantagem hoje em dia, que é as redes sociais. Se nós olharmos o que era as informações que chegavam, as informações que chegavam até nós pelos meios tradicionais, que rádio, TV e o jornal escrito, a gente já passava por uma seleção de informações, o que aquele dono da televisão queria falar ou queria que ele chegasse nas pessoas. Então ali ficava podada a informação da periferia, ficava podada a informação das mulheres, ficava podada o público LGBT. Muitas vezes também, né, a gente sabe, isso é um fato, né, marginalizavam essas pessoas. Então, as pessoas que viviam naquele... Eu volto naquela primeira palavra que eu falei lá de empoderamento. A maioria das pessoas, elas não são empoderadas. Elas vivem conforme as regras, conforme está o Estado, conforme está o ambiente social delas. Elas não se rebelam. Mas aí eu vou te fazer uma réplica. Tu me citou como uma pessoa empoderada lá no começo. Mas tu acha, agora eu tu responde como tu quiser. Tu acha que se eu, na minha condição de uma mulher transexual, se eu não tivesse uma família que me apoiasse, né, como é o que acontece com muitas, né, uma família que me acolhesse, que me aceitasse, se eu não tivesse algumas oportunidades, talvez, tu acha que eu poderia ser citada, né, que eu tô botando as palavras de vocês, eu não estou dizendo que eu me considero uma pessoa empoderada, estou falando o que vocês estão dizendo, que eu poderia ser citada como uma pessoa empoderada? Porque as oportunidades são diferentes. Sim, e só para concluir, eu vou chegar nesse teu raciocínio. Naquela época, quando a informação não chegava, quando a informação era dada por pessoas, que geralmente
brancos, geralmente pessoas de boa aquisição, eles queriam o quê? Eles queriam afastar as pessoas da periferia, eles queriam afastar o LGBT de ser dono da informação. Eles queriam que tu recebesse a informação lá na tua vila, lá no teu bairro, e ali tu li, isso aqui que é o certo, isso aqui que é o errado. E aí essas pessoas que estavam à frente dos meios de comunicação, elas marginalizavam quem estava na periferia, marginalizavam quem era gay, quem era lésbica, as pessoas eram, vamos dizer assim, tava na margem da sociedade. Naquela época talvez tu não conseguiria fazer isso. Hoje a rede social ela te dá a voz. E aí surge lutas que antes não eram escutadas. Porque sempre existiu pessoas homossexuais, sempre existiu pessoas da periferia querendo enriquecer, sempre existiu uma mulher querendo ser dona do seu próprio negócio. Só que essas pessoas elas não eram escutadas, elas não tinham voz, elas eram abafadas. A rede social ela traz a voz para as pessoas, ela traz o direito das pessoas se expressarem e serem acolhidas. Tem muito ódio na internet, porque a nossa sociedade ela tem ainda um rancor guardado. É uma terra sem lei, né? E é uma terra sem lei. E aí tu me coloca no espaço assim, então o branco tem os privilégios. Tem muita gente que não quer dividir isso. Porque no momento que eu divido o meu privilégio contigo, eu tenho meio privilégio. Eu estou dando um exemplo, não é eu que estou falando isso. Mas vamos dizer, na maioria, por exemplo, se o cara tem R$1.000 e dividir 500 para cada um, tu não tem mais 1.000, tem 500. Então tem pessoas que não querem largar a mão disso. Só que esses espaços, como eu falei, eles têm que ser ocupados, eles têm que ser galgados, escadinha por escadinha. Porque nós vivemos aí 500 anos de Brasil, foram construídos para dar privilégio para uma certa casta. Agora começa a dividir esses privilégios, né? Então... e acho que também, né, foi como o Paulo falou, não é eu, tô falando no todo. A gente tá falando de sociedade, né? A gente tá falando de cultura. Isso. Não tô falando que o Paulo é privilegiado, não, tô falando de cultura. A cultura que que eu pequena, aprendi que pessoas brancas, padrão, enfim, são as pessoas que mandam. E eu, que sou negra, que sou uma pessoa periférica, enfim, eu tenho que obedecer, entende? Tu podia ter acatado isso e... não. Mas é que aí tem o empoderamento. É o empoderamento e acho que aí também vem a nossa geração. Exato. Hoje em dia, na atualidade que vivemos, tanto que a gente tem muitas empreendedoras, hoje em dia as pessoas não estão querendo mais trabalhar para os outros, as pessoas estão querendo ter o seu próprio negócio. Sim. Né? Esses dias eu precisei, né, de ser, falando em advogado, né, eu precisei de algumas questões jurídicas, e eu tenho um Dindo, né, que é advogado, e ele foi almoçar comigo, enfim, pra gente debater e ver essas questões. E aí ele citou um conhecido nosso que agora está trabalhando como CLT, mas ele não queria. Ele tentou empreender 2 vezes. E ele é jovem, tem 20 anos. Sim. E aí ele falou, o fulano de tal não tem cabeça, mas agora ele botou na cabeça que ele não quer mais ser CLT. Eu decidindo, não é que ele botou na cabeça, é que ele é jovem. E agora todo gurizinho novo tem a sua barbearia, tem o seu negócio de boné, a sua loja de tênis. E é o que hoje em dia as pessoas querem, porque hoje em dia a gente consegue ter mais acessos. Né? Foi quebrada aquelas coisas que eu te citei, as barreiras, as mazelas, as coisas que só o fulano podia chegar ali, que só o Beltrano podia ir em tal lugar. Então acho que hoje em dia os tempos mudaram também. Exato. Eu nem me coloco nesse local de se fosse lá atrás talvez eu não conseguisse. Eu acho que hoje talvez eu estou conseguindo porque os tempos mudaram, né? Eu acho até, falando em preconceito também, acho também tão deselegante algumas questões que a gente vê, assim, de preconceito, sabe? Com a geração que a gente vive, que tudo é tão liberal, que tudo é tão... Tem umas coisas, assim, que não combina. É muito retrógrado. Exatamente. Mas, Paulo, não é eu que estou aqui pra falar, né? Quem tem que falar aqui é tu. Eu quero te perguntar, eu quero falar de Erika Hilton. Né? Pra quem não sabe, Erika Hilton é uma deputada federal, né? Foi uma das mais eleitas, né, nas últimas eleições. E uma das mais bem votadas, desculpa. E eu quero que tu fale sobre essa representatividade, né? De ter mulheres transexuais, né? Em situações de poder, né? E quem acompanha a Erika vê muito que uma das coisas que ela fala, que ela diz que ela recebe que tá com pedra nela. Uma coisa que eu acho que isso aí é normal. Se vão tacar em ti também, se tu virar deputado, as pessoas sempre vão criticar. Isso aí já nem coloca no lugar porque é uma mulher trans. Isso é normal. Pessoas públicas, as pessoas tacam pedra e aí faz parte. E ela fala que as pessoas tacam pedra nela, mas que tem que admitir que ela é competente.
Que ela já chegou lá e ela fez o negócio andar, sabe? E eu quero que tu fale como que tu vê, né, a Érica nessa situação de poder e como que tu enxerga, né, mulheres trans nessa situação de poder, por mais que a gente volte lá no início da nossa entrevista do que eu te falei, que a gente esteja fazendo degrau por degrau, mas estamos indo. A Érica, ela é um reflexo da sociedade, né? A sociedade, tu perguntou da representatividade nas câmaras de deputados, nas câmaras da Assembleia, no Senado, nas câmaras de vereadores. Ainda falta muito espaço para ocupar pela bandeira LGBT. Tem que ter mais espaço. Pelotas também, hoje... Não temos nenhum vereador no plenário de Pelotas homossexual, né? Eu acredito que não. Não? Não, sim, tem o Antônio Peixoto. O Antônio Peixoto É homossexual? Casado? Não. Casado. Eu não me Antônio, recordo. se eu não me engano, ele é o segundo secretário, então ele faz parte da mesa diretora, é um Perfeito. cargo de relevância na Nem é Câmara. relevância. Por E estar também é um aí, vereador. Perfeito. Desculpa te interromper. Mas é interessante, eu ia esquecer, mas é bom que eu me lembrasse. Érica mesmo. Agora, voltando à Érica, a Érica, ela tem uma competência, ela tem uma comunicação muito boa. Ela conseguiu ver uma fraqueza no nosso sistema eleitoral que fazia falta representatividade, e com as qualidades que ela tem, com o poder de comunicação que ela tem, e agora ela mostrando que ela é competente, então o voto não foi um voto perdido, ela conseguiu galgar esse espaço. A gente vinha de um Brasil aí com muita briga, né? Muito discurso de ódio, e pela coragem dela, né? Porque não é fácil tu botar a cara a E tu tapa. sabe que tu, não te interrompendo, te complementando, que eu vou te passar a palavra, eu teria medo. Eu teria muito medo. Não, porque depois que ganha, né? É mais fácil tu ver. Não, mas medo depois Mas que ganha. quantas perderam? Quantas colocaram seus nomes à disposição e não tiveram o mesmo sucesso? Mas eu me refiro medo depois que ganha, assim. E também, Porque a gente também, vê a Érica ali no também. plenário, né? Eu gosto muito de ver nem tanto pelo lado político, mas pela oratória, né? Eu acho que a Sim, Érica tem uma oratória, sim. assim, que Não, fantástico, literalmente ler um livro e escutar a Érica Rito, pra mim, é a mesma coisa. Porque ela é um estudo. E eu acho que é uma fronte, né? Porque a gente já começa do ponto que não é esse a pauta, mas já começa do ponto que o homem hétero, padrão, enfim, ele enxerga a mulher trans aonde? Nas esquinas. Isso é ponto que a gente tem que falar e a gente não pode mascarar. A gente tem que falar, né? E tu ver ali, sentado do teu lado, sabe, com aquela oratória impecável, e tu falando A e eu discordando de ti, dizendo que é B, eu teria medo. Tu quebra todos os paradigmas, né? Porque tu vai com aquele preconceito formado, dizendo assim, é uma transexual, então não deve ter cultura, não deve ter embasamento. E aí tu vai e ela tem cultura, ela tem embasamento, ela tem oratória, então vou quebrar quem não conhece, daqui a pouco leva um susto, porque tu subestima. E quando tu falou o padrão a gente vê nas esquinas, e ela tá ali ocupando espaços que antes não eram abertos para ela. Eu não digo nem que seja o padrão. Que o padrão não é nas esquinas, o padrão é estarmos em todos os lugares. Eu digo que é o que a sociedade espera. O que tá o que foi construído para Enraizado, ti enraizado, acreditar que aquilo ali é o que é o local. Que a sociedade espera. E aí tu ter ali do teu lado uma pessoa, né, que tu subjuga menor, que tu subjuga que tem que estar abaixo de ti, né? E que eu acredito, a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que falar. Eu acredito que deva ter deputados, deva ter pessoas ali que, quando se sentem enfrentados por ela, seja na oratória, eles devam pensar sim que o lugar dela não é ali, que o lugar dela, claro que eles devem pensar. E talvez às vezes. Como até deve ter ainda deve ter com mulheres mesmo. Não, óbvio, com certeza. Então, eu acho que é uma fronte, né? A gente tem aí o histórico da Marielle, né? Que nem era uma mulher, também era uma mulher lésbica, enfim, mas não carregava a bandeira da Érica, porque sendo homem, sendo transexual, é mais pesada. E foi morta, né? Que a gente não descobriu até hoje. Então eu acho que é muito perigoso, assim. Eu não teria, talvez, eu não tivesse psicológico pra conseguir esse afronte, assim. Ela deve ser forte, porque ela deve acreditar, com certeza ela acredita na luta dela,
E ela deve imaginar o reflexo que vai ser isso daqui a 10, 15, 20 anos. A porta que ela tá abrindo. Eu, né? nessa suspeita pra falar de Erika Hilton, obviamente eu não posso falar, mas existe uma aclamação muito grande nas redes sociais que Erika Hilton deva ser a presidente do Brasil, né? Mas é uma aclamação, assim, mais do público LGBT, que a gente sabe que vai ter muita coisa. Mas eu acho que se a Erika chegar a se candidatar, né? Porque ela já falou numa entrevista que ela vai tentar ser senadora primeiro, né? Tu deve saber melhor, porque aí até ela mexeu, que se ela não conseguir ser senadora, é óbvio que ela não vai conseguir ser prefeita da cidade. Mas eu acredito que senadora ela consiga ser. Mas eu acho que só dela disputar, né, o cargo de presidenta do Brasil, né? E vai ser uma aclamação porque o público LGBT vai abraçar ela, né? Ganhando ou não, ela vai ter a comunidade. Então eu acho muito... E de ter um nome citado já é importantíssimo, né? Já abrir assim, já surgir a possibilidade, já é um grande enfrentamento, já é uma grande luta, já é uma grande vitória. Exato, perfeito. E aí o que a gente volta a falar, né? Que eu te coloquei no local ali de um homem privilegiado, de um homem padrão, e eu deixei claro que eu não estou falando isso do Paulo Gastal pessoa. Eu estou falando isso do que eu aprendi, né? Da sociedade. E aí eu torno a te dizer que eu mesmo tenho 7 sobrinhos, né? Eu tenho sobrinha de 9, 8 anos. Eu acho que quando eles chegarem na minha idade de 26 anos, eu acho que o mundo vai ser totalmente diferente, sabe? Eu até tenho uma coisa comigo que eu acho que o mundo vai ser, não digo bissexual, mas eu acho que a questão de se relacionar com um homem ou mulher, eu acho que não vai ser mais uma... Eu não preciso te perguntar isso, vai ser natural. Eu namoro homem, eu namoro mulher, me casei com a mulher, semana que passei um ano, me casei com um homem, eu acho que não vai ser mais um espanto, sabe? Sim. Porque a gente vê, as crianças hoje em dia são muito evoluídas, elas são muito, sabe? Tem coisas que talvez pra ti, se eu te contar, te choque, e se eu contar pra uma criança de 10 anos, sabe? Por mais que criança tudo é de boa, mas hoje em dia eles têm acesso a celulares, eles têm acesso a tudo, eles não vão se espantar. Tu não concorda? Concordo pela essa, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa seria evolução de pensamento, porque a gente vem de umas gerações, né? A gente sempre carrega um pouco das gerações do passado enraizadas na gente. A minha geração já é diferente da tua geração. Eu tenho 37 anos, Paulo. Mas eu tenho 10 anos a mais, então quem, por exemplo, meus pais daqui a pouco tem 10 anos mais para trás, 15 anos para trás, então a gente vai carregando muito esse reflexo, carregando essa cultura. E eu estudei no Pelotense, no Gato Pelado ali, a gente já via assim, às vezes, menino com menino, menina com menina, e aí já não era uma coisa assim que já não podia mais falar mal, já não podia... Porque às vezes tinha uns que batiam nas pessoas também, não podia bater, entendeu? Minha mãe tem 60 anos e minha mãe conta que... 60, minha mãe conta que na época dela existia, elas que sabiam que existia. Elas que não sabiam muito de mulheres, elas que de homens sabiam que existia. Mas ela disse que ela me conta que era uma coisa assim que... a pessoa seria meio que executada, assim, se aparecesse numa festa. Elas que numa festa beijando um outro homem, elas que é inviável. Elas que isso jamais poderia acontecer, que elas nem sabem o que aconteceria. Mas que se a pessoa, né, que vivia ali totalmente no off, resolvesse se aparecer, enfim, elas nem sabem, assim, o que poderia acontecer. Porque elas que eram realmente uma abominação, sabe? E hoje é normal. Hoje é normal, porque a gente vê, a gente olha, e aquilo vai entrando no teu imaginário, aquilo vai entrando no teu meio social. E ali tu já vai, assim, normaliza a cena. Por exemplo, assim, se a tua mãe via aquilo que não podia acontecer, então era uma coisa que era normal. Agora tu começa a ver que é uma coisa normal. Então vai evoluindo. E eu concordo contigo, eu acredito que nas próximas gerações aí vai estar eu tenho muito um isso, mundo assim, com mais tranquilidade, paz para as pessoas. E parar de se meter também na vida individual de cada um. Não é nem uma questão de se meter, eu acho que às vezes é uma pobreza de espírito mesmo. Mas o que leva a pessoa também? Eu te pergunto, o que leva uma pessoa... É um rancor guardado, será? De não suportar, não suportar, não ver, querer agredir. Desde o nível de agressões ao nível de coisas verbais, né? Sim. Agressão, óbvio que é muito pior.
Mas eu não vou falar nem de agressão para não pesar aqui nosso bate-papo, mas eu vou falar de coisas verbais. Pra mim isso é uma pobreza de espírito, gente. Eu acho que não tem não tá bem consigo mesmo, né? E também a gente também não pode falar que eu gosto muito de ser uma apresentadora sincera com você, que está em casa sentado, aqui acompanhando esse bate-papo conosco nesta madrugada de sexta-feira, que a gente também, quando vai falar da classe, né, da comunidade LGBT, a gente também tem que falar de hipocrisia, né? Porque eu Alicia, não me coloco, né? Vocês que me acompanham e que acompanham o Papo que Podera nesses 3 anos, eu não me coloco nesse rótulo, né, de ser uma mulher trans toda hora. Eu não vou apresentar o programa e dizer, assistam aqui o programa comigo que é uma mulher trans que vocês têm que me apoiar. Não, gente, eu sou uma mulher como qualquer uma, né? Estou aqui como qualquer comunicadora, como uma futura jornalista que serei, se Deus quiser, e ponto, né? Esses rótulos, eles vão existir, como o Paulo me citou, porque sabe, as pessoas sabem, e ok, mas eu não preciso ficar enfatizando isso. Mas a gente precisa falar que as mulheres, né, muitas mulheres trans, enfim, a gente sabe que homens também, cisgênero, enfim, fazem programas, enfim, elas se mantêm com isso. E se elas se mantêm com isso, é porque as pessoas consomem. E quem consome não é da comunidade, porque, né, eu acredito que a grande maioria que consuma uma pessoa que trabalha com o setor, né, como acompanhante, enfim, não é da comunidade. E aí, tu me responde a pergunta e não precisa me responder, se eu estou te passando a bola uma analogia. Como que uma pessoa é uma pessoa da classe LGBT se sustenta sendo acompanhante? Se, no mesmo ponto, ela pode parar na esquina e ser agredida por uma pessoa que talvez semana anterior estava com ela, pagando? É verdade. Eu tô louca ou a gente tem que falar de hipocrisia? É hipocrisia, com certeza, né? O que passa na cabeça desse cidadão? E eu digo pra vocês, eu quero consumir, mas eu quero agredir. Eu quero consumir, mas eu quero matar. Aí, meu amigo, meu caro, meu querido, meu amado, essa conta não tá batendo, a gente vai ter que sentar, vamos ter que conversar qual é o problema, porque aí também tu não me deixa louco. É verdade. Não, aí também. Como é que faz pra chegar lá? Me ajuda aqui, que tu não pode me confundir a minha cabeça que eu trabalho com ela. Né? Aí tudo bem, não. Mas, Paulo, muito bem, eu estou amando esse bate-papo e acredito que você que está conectado na tela da TV Com agora, na madrugada de sexta-feira, também está gostando. Antes de passar a próxima pergunta pro Paulo, vou deixar ele tomar uma aguinha, eu quero mandar um beijo para os nossos apoiadores e patrocinadores do Papo que Podera, que agora está chegando, ou melhor, retornando, para ser nosso parceiro, o Centro Estético Bem Viver, localizado na Avenida Domingos de Almeida, 2105. As meninas oferecem todos os tipos de serviços estéticos para você, mulher que quer se empoderar e ficar cada vez mais bonita. Também manda um beijo para a Conveniência do Ávila, a loja que me veste, Coisa Mais Linda, a loja de decoração Sadecor e também a loja de aluguéis localizada no centro de Pelotas, Noivas e Cia. Paulo, eu quero te perguntar agora, a gente falou sobre questões, né, da classe LGBT, acho que o nosso papo foi muito enriquecedor, eu acho que também acho que é de suma importância, né, vocês que trabalham com a política, que são, querendo ou não, vocês são, não vou dizer que vocês são celebridades da cidade de Pelotas, mas vocês são pessoas renomadas nas áreas de vocês e que têm uma relevância na mídia, porque vocês trabalham, né, querendo ou não, ligado com a mídia, né? Eu estive, né, com a imprensa aqui da TV Com, cobrindo ali no plenário, foi até quando eu te vi, enfim, né, vocês estavam todos ali contemplados pela mídia. E eu quero te perguntar como que tu lida com as redes sociais, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, citado por ti, as redes sociais, elas mudam a ótica das pessoas, né? Tu pode ser um presidente do Partido Progressista, tu pode ser ali, né, um comandante ali do círculo ali da Câmara de Vereadores, mas tu pode querer também usar esse holofote para te promover. E aí tu vai me dizer, Alicia, mas eu vou me promover como? Tu vai te promover postando stories, tu vai te promover postando reels, tu vai te promover fazendo vídeos, tu vai te promover de várias formas. E aí eu quero que tu fale, né, como que tu enxerga as redes sociais no quesito assim, o meu âmbito é profissional, eu uso ali para postar as minhas coisas profissionais,
Eu às vezes gosto de dar uma biscoitada, postar uma foto minha, porque eu sei que vai render, ou eu prefiro preservar para não ter futuros problemas, porque a rede social literalmente é uma terra sem lei. A palavra é tua. Eu gostei do biscoitar. Biscoitar é tu ficar fuçando. Não, biscoitar, né, pra senhora que está sentada aí, porque eu sei que os jovens sabem, tu postar uma foto muito bonita, muito arrumado, querer o quê? O like, querer um foguinho, querer um biscoitinho. querer um biscoito, mostrar o rostinho, mostrar, entendeu? Eu sou muito da turma do meio termo. Eu posto coisa que eu estou trabalhando, posto coisa da minha família, posto coisas minhas, boto coisas legais assim para meus familiares verem. Gosto uma propaganda política, propaganda do trabalho para meus clientes verem, analisarem. Digo sempre assim, sempre tem uma repercussão boa, sempre tem um retorno. Então, as redes sociais, elas hoje são muito importantes para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer crescer politicamente, né? Tanto familiar não é tão proveitoso. Eu acho que a gente se expõe muito, hoje em dia, até perigoso, até pode até... Depende do que tu almeja pra tua vida, pro teu Sim. segmento, né? Mas profissionalmente eu acho que lá é muito importante tu saber usar. Também não pode também tornar, por exemplo, se eu colocar só curiosidades sobre o direito do trabalho, daqui a pouco a pessoa que está me seguindo, me acompanhando, ela pensa, mas isso não me interessa, né? E acaba que até o algoritmo já não te transfere aquele conteúdo e acaba que tu começa a ficar isolado só para aquele nicho, aí tu fica nichado. Então eu tento ser muito eclético, muita coisa de tudo para poder estar acompanhando também os meus amigos, né? Que eu gosto também de ficar fuçando, arrastando para cima. Eu não acompanhava o Paulo nas redes sociais, né? Mas a gente aqui no Papo que Poder, a gente tem algumas pessoas que trabalham ali com a gente no off, nos bastidores, e a gente sempre vai fazendo uma seleçãozinha, esse é legal, esse é legal, esse é legal. E aí no decorrer que eu sabia que o Paulo ia vir no programa, eu passei a acompanhar o teu Instagram ali, o pessoal, não sei até se tu viu, que eu andei curtindo o stories teu, enfim, né, relacionado ao teu filho, porque faz parte do trabalho, a gente tem que acompanhar, até pra mim querer te perguntar alguma coisa que eu vejo que tu posta muito, enfim. E eu quero que tu fale agora da tua vida pessoal, né, que pra quem não sabe, o Paulo é casado. Existe entre vocês um combinado no sentido assim, que a tua esposa também trabalha, não com mídia, mas ela é... Qual é o ofício dela? Ela é dentista. Dentista, perfeito. Não me exponha. Eu não gostaria que postasse essa foto. Não, pelo meu trabalho eu prefiro que não. Ou também existe o famoso amigos próximos, né? Que a gente seleciona ali quem a gente quer e só posta ali, né? Porque a gente sabe, né? Que querendo ou não, ela é uma dentista, mas também se promove o trabalho com as redes sociais. Sempre quando eu coloco uma foto dela, ela fala que tá feia e manda eu apagar. E aí eu falo assim, então não vou mais botar foto tua. Então já vou deixar bem esclarecido, não vou botar foto tua. Mas aí eu coloco, quando ela tem pego o alvará com ela e ela deixa eu publicar. Mas ela também, ela é bem reservada, assim, até eu falo pra ela, tem que botar mais coisa do teu trabalho. E aí ela assim, então bota tu também do teu trabalho. E eu, então deixa assim, cada um cuida da sua vida. Eu tô com a Ana Laura já faz 11 anos, né? E aí nós temos um filho, Francisco, que está com 3. Então a gente tem bastante intimidade, bastante camaradagem, bem parceiros, mais marido e mulher do que... Mais amigos do que marido e mulher. Porque assim é uma parceira de vida, né? Não tem 11 anos já juntos, né? A gente tem muita coisa construída juntos, muitas coisas vividas juntos e ainda vamos tentar viver ainda mais ainda. Perfeito. E a gente fala muito isso, né? Porque querendo ou não, ela é uma dentista, mas também promove o trabalho dela com as redes sociais. E pode existir muito isso, né? Esses dias, não vamos trabalhar com nomes, uma pessoa esteve aqui conosco, né? Na frente da câmera, e a pessoa falou assim, antes de postar a foto, tu me manda. Eu sou muito chato pra foto e eu não gosto. E aí eu disse, calma, filho. Falou assim numa aflição. E eu disse, não, mas calma. Eu digo, porque não é pra ser uma coisa assim. Eu digo, não, eu te mando, não é um problema, assim, sabe? Porque aí eu pensei assim, tu vê como a imagem da gente importa, né? Porque, claro, importa que talvez a gente esteja em frente às câmeras. Mas eu digo assim, as pessoas se preocupam, né, assim, com essa questão. É uma foto, gente. Vai subir depois de 24 horas. E também se for postado no feed, é só ligar ali, a gente exclui, sabe? E eu disse, não, te mando, enfim. E é muito bacana isso. Tu é pai, né, Paulo? Pai do Francisco, que tem 3 anos, correto? 3. E eu quero que tu fale o que a paternidade, né, significa pra ti. Porque... Me responde essa pergunta que depois eu te dou uma réplica.
É uma coisa muito diferente de tudo que aconteceu na minha vida até a chegada do Francisco, né? Parece que começa a ter aflorar assim as ideias, parece que começa a ter os objetivos começam a ficar mais claros para ti, a vida parece começar a se realizar, a vida começa a ter mais sentido. O Francisco hoje vamos dizer assim, ele me dá uma lição de vida cada dia que passa, então eu fico muito orgulhoso dele também, é uma pessoa muito querida, muito dada. Ele é simpático. Eu sou baba-ovo dele, Só né? recebo mais baba-ovo. Gente. Até me lembrando do Thiago agora. Eu vi, né? Gente, mas o que é isso? Mandar um abração pro Thiago, com certeza ele tá nos assistindo. Bom, é o mínimo, né, que eu espero. Thiago é um grande parceiro, colega aí de trabalho, colega lá de Câmara também. Ô Paulo, eu quero te perguntar como que tu vê a responsabilidade, né? Porque a gente sabe que a gente falou muito do mundo, né? Acho que a nossa entrevista até vai ser uma grande surpresa para quem vai nos assistir, porque pode achar que a gente tá falando muito sobre ofício, sobre política, enfim, a gente girou mais sobre as coisas do mundo do que sobre os ofícios, né? E como que vocês veem, né, tu e a Ana Laura, a questão de estar preparando uma criança para o mundo, né? Porque, como diz os meus pais, o filho a gente cria para o mundo, a gente não cria pra gente, né? E como vocês têm essa percepção, assim, do que vocês pensam, assim, me falei o nome? Francisco, perdão. Com o Francisco eu vou agir dessa forma, eu quero deixar ele livre assim, mas eu também gostaria que ele fosse um cara assim, sabe? Esses debates, assim, mais íntimos de vocês. O que eu falo com a Ana Laura a seguida, a gente conversa e a gente concorda, é a confiança com ele, né? Então eu sempre falo para ele, assim, deixo claro para ele, o papai tá aqui contigo, o papai gosta muito de ti, o papai é teu amigo, o papai é teu melhor amigo, para ele ter esse porto seguro, vamos dizer assim, para o que acontecer na vida dele, ele poder abrir, ele poder desabafar, que a gente não sabe o que o mundo vai ser para ele daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos, como é que vai estar lá. Mas eu quero que ele saiba que ele pode contar comigo para as decisões que ele tomar na vida. E já deixei bem claro para ele, e enfatizo ele, tem uma coisa que eu não quero que ele possa escolher, que é o que eu já determinei lá em casa. Ele não pode ser chavante. Ele tem que ser o cerulho, que nem o papai. Que determinado com a criança tem 3 anos, depois que tá determinando com a cabeça com 3 anos, gente. Eu tava esperando o que ele ia dizer que ele determinou. Ele vai ser do lobo, eu falo pra ele, tu é do lobo. Ele, não sou lobo. Ele implica. Eu gostei dessa analogia, assim, ele falou que foi do fundo do coração, você viu, né? Porque eu determinei uma coisa pra ele, e você assim, determinou, gente, 3 anos. Já cria o suspense também, né? Perfeito. Eu acredito, eu não tenho filhos, enfim, mas eu acho que considero os meus sobrinhos como filhos também, né? Que são, né? E são muitos também, já me supra até a questão de ter filhos. E eu acho que é uma preocupação, né? A gente vê hoje em dia muitas meninas novas, enfim, sendo mãe cedo, enfim. E eu fico assim, eu acho que talvez a gente que não tem, a gente fica mais, elas que estão ali vivendo, elas têm uma para trás da outra, acho que elas nem estão tendo essa percepção. Porque é uma responsabilidade, né? Até tu citou ali a família de um vereador, que alguns se desencaminharam, enfim. E a gente, não é que a gente precisa pautar isso, mas é uma responsabilidade, né? E querendo ou não, cresceu, é filho da gente, a gente vai sentir, tu vai te cobrar se em algum momento tu falhou, enfim, porque... Enfim, eu acho uma responsabilidade, né? Tu falou, tu cria o filho pro mundo. Mas ao mesmo tempo, ele deixa sempre um elo contigo, né? Porque ele vai ser o teu reflexo. Tudo que ele fizer de mal vai refletir em ti. Assim Vão querer como de bem saber. também. E de bem também. Então, a gente quer que as coisas boas. O teu filho é um grande médico, o teu filho é um bom advogado, o teu filho é um bom jornalista, o teu filho, eu gostei dele, que guri legal. Coisa boa, isso deve encher o pai de orgulho, a mãe de orgulho. E, ao mesmo tempo, se for ao contrário, deve gerar uma preocupação, deve gerar uma angústia. E vale também falar, né, até pra gente não ser egóico, no sentido que a gente tá falando só de cargos altos, que a gente não tá falando só sobre todo filho, gente. Vai dar desgosto, né, vai dar
Isso é normal, faz parte da vida, até porque o Francisco vai chegar na adolescência, vai ter coisa que vai estressar. Isso são coisas. Só que existem coisas extremas, né? Existem coisas que realmente, para um pai, para uma mãe, eu acredito que seja muito doloroso. Mas claro, uma dor de cabeça ali, um carro que vai pegar e vai andar, né? São coisas que faz parte. Isso aí também um filho perfeito não tá existindo também, os pais também não são, não pode cobrar. Mas assim, existem coisas que são realmente muito extremas, né? E que eu acho que seja muito preocupante para uma mãe, para um pai, assim, que estão gerando um filho, que já tem filhos que nem vocês, pequenos, enfim. Mas eu acho que as pessoas não estão se preocupando, né, Paulo? Porque estão botando filho no mundo, né? Botam, né? Tá crescendo o nosso Brasil. Eu acho muito bacana. E agora eu quero saber se você que está conectado conosco nessa madrugada de sexta-feira também acha bacana. Porque a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o encerramento do nosso bate-papo. E se você está gostando desse bate-papo, vem a melhor parte, que é o bate-bola. Vamos ver se Paulo Gastal vai responder o bate-bola jogo rápido, que para mim é a melhor parte. Já voltamos com o Papo que Empodera aqui na tela da TV Com. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero saber aonde vocês nos assistem toda sexta-feira, à 00:30, na tela da TV Com. Porque eu já estou aqui, diretamente da conveniência do Ávila, muito bem recepcionada. E aí, vocês vão vir? I just can't let you go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Boa noite para você que está conectado na tela da TV Com e, óbvio, aqui no Papo que Empodera. Você que está chegando agora no finalzinho, né, do nosso bate-papo. Hoje eu converso com Paulo Gastal, um cara que eu acho que para quem está nos acompanhando, para a audiência, né, que está nos acompanhando desde a 00:30, eu acho que tu surpreendeu, Paulo. Eu acho que tu surpreendeu. Obrigado pelo... Mas agora, Paulo, aqui no Papo que Empodera, vocês já sabem, né? Que eu acredito que vocês não estão chegando agora, não me decepcionem. Mas eu vou explicar pro Paulo que aqui no Papo que Empodera ninguém foge do bate-bola jogo rápido. Eu quero te fazer uma pergunta também. Tu é um cara que assiste bastante entrevistas? Eu assisto bastante, escuto bastante podcast. Eu tenho essa mania de manhã cedo fazer um café e escutar 2 podcasts que dão. Tu sabe que eu tenho ouvido o feedback, assim, que eu tenho escutado referente ao programa, mas de pessoas próximas, assim mesmo, é que gostavam mais do formato de podcast do que agora na TV. Não sei,
Eu, Alicia, como espectadora, eu prefiro o formato da TV do que o podcast. O que tu acha? Eu gosto desses dois podcasts porque eles me mantêm, vamos dizer assim, atualizados, assim, o que aconteceu Tá, no dia a dia. Mas eu gosto desse bate-papo, assim, de televisão, um bate-pronto, assim, duas pessoas conversando, debatendo, porque acaba que a gente fica mais focado naquele entrevistado. Tu assiste podcast relacionado à política, ou de tudo que é. Isso. Um é de noticiário e o outro é de política. Perfeito, perfeito. E também, né, falando sobre podcast, sobre programa, eu lembro vocês que estão conectados aqui na programação da TV Com, que todo o programa, né, não só meu, mas como dos meus colegas de trabalho, está disponível no YouTube TV Com Pelotas. Para você, né, que não está conectado na hora ou que resolveu aproveitar a sexta-feira e me abandonar, depois corre para o YouTube que os bate-papos estão sempre lá. Paulo, vamos lá? Vamos. Paulo, bate bola, jogo rápido. Um defeito. Tem que ser rápida a resposta, né? Não, todo mundo pensa. Não sou ruim também. Defeito. Eu acho que eu sou muito fechado. Pobreza de espírito pra mim é... A pessoa que é pobre de espírito, pra mim, ela é, vamos dizer, intragável. Uma qualidade. Gosto de escutar bastante. Fui muito feliz quando... Era jovem. Velho. Tenho profundo respeito por... Por tudo, por todas as pessoas. Um medo. Agora alguma coisa que aconteça com o Francisco. Eu não respeito. Eu não respeito ordens, tirania, não, vamos dizer assim. Frustração. Sabe que eu não sou um cara frustrado, mas o que eu poderia colocar nessa aí? Frustração. Talvez não ter estudado mais, ampliado mais fazer um mestrado. Ainda dá tempo, mas um mestrado, um doutorado. Não ter concluído o mestrado e terminado o doutorado. Satisfação. Pra mim é... Hoje a viver, hoje o atual momento que eu vivo, eu estou muito, muito satisfeito, muito feliz. Me defina Paulo Gastal em uma palavra. Acolhedor. Perfeito. Paulo, eu ainda vou te agradecer, mas agora eu quero agradecer a você, que é a nossa audiência do Papo que Empodera e que está conectado conosco nesse novo formato, que agora já não é tão novo, né? Hoje, com a entrevista do Paulo, celebramos o nosso 5º programa, contando com o episódio e a participação do repórter e jornalista Eliezer Rosa. Hoje é o nosso 5º programa aqui na tela da TV Com. E aí, vocês estão gostando? Deixem aqui nos comentários, para quem acompanha no YouTube, o que estão achando do nosso bate-papo e também podem deixar sugestões de convidados, que a gente adora conversar com vocês. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer imenso te receber. Eu vou falar o meu, eu nunca falo, mas agora eu vou quebrar um protocolo aqui, porque cada entrevistado me desperta uma coisa. Eu vou falar o meu feedback, né, da tua pessoa. Imagina, eu digo, cara, Paulo foi horrível, não volta mais, já pensou? Aí amanhã tá demitido da TV. E, Paulo, eu concordo, né, eu não lembro aqui qual citação que tu... Um defeito, eu acho que tu falou que tu é muito fechado, né? Eu acho que o teu semblante é fechado. Não digo que tu seja uma pessoa fechada, eu acho que o teu semblante é fechado. Talvez uma pessoa que queira ter acesso a ti, eu acho que talvez a pessoa te ache muito assim, não, ele não vai me dar muita entrada. Mas eu me surpreendi muito contigo ao longo dessa entrevista. Porque de intragável tu não tem nada. De desinibido tu não tem nada, sabe? Tu falou muito, tu falou, e eu acho que tu não fugiu da raia, sabe? Eu acho que teve algumas perguntas que eu te fiz que tu poderia ter saído pela culatra. E tu falou mesmo, né? Tu jogou a bola pra mim, tu me cumprimentou.
E eu acho isso muito bacana, eu acho que esse é o intuito do Papo que Empodera, eu acho que é mostrar outras visões, né, de vocês, que as pessoas vê ali na Câmara de Vereadores, que vê em algum veículo de mídia, que vê no jornal, e vê que são pessoas bacanas, que são pessoas que têm suas famílias, que têm seus medos, as suas frustrações, né, e que também não são essas pessoas que a gente bota talvez num patamar a mais ou num patamar a menos, são pessoas como nós, só que trabalha, né, e tem as suas mídias e o seu ofício mais exposto, que talvez a senhora que trabalha como cozinheira ou que trabalha numa loja não é tão exposta assim, mas é igual ao Paulo, é igual o Thiago que esteve aqui, é igual a Tawane que esteve aqui, e somos todos iguais. A palavra é tua, foi um prazer, e agora o Papo que Empodera está sempre das portas abertas para ti, porque uma vez que veio já tem sociedade, né? Muito obrigado. A palavra é tua. Muito obrigado. Essa questão aí que tu levantou de fechado, assim, a gente consegue aqui, quando a gente é muito bem recebido, a gente ficar confortável, ficar aberto e consegue hablar com mais facilidade. Mas eu quero agradecer muito a todo mundo que nos assistiu. Uma sexta-feira aí, friozinho, aquele bom para abrir um vinhozinho, essa madrugada aí, encerrando, né? Para quem da minha idade já está encerrando, mentira. Eu gosto também de uma noitada. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Quero te agradecer também pelo acolhimento, pela ótima entrevista. Adorei muito, fiquei muito feliz, muito tranquilo, muito aberto. E te desejar cada vez mais sucesso e longa vida ao programa Papo Empoderado, que eu tenho certeza que... Papo que Empodera, que eu tenho certeza que vai subir muitos degrauzinhos, como tu falou. E nós vamos ver aí, brilhando aí, quem sabe aí todo o Brasil. Amém, amém, amém. E agora também, além de agradecer ao Paulo, eu agradeço aos nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Papo que Empodera, que é a loja de aluguéis Noivas e Cia, também o Centro Estético Bem Viver, também a loja de decorações Sadecor, a Conveniência do Ávila e a loja que vocês acompanham ali nas mídias, que está me vestindo aqui nesses Papos que Empodera, que é a loja Coisa Mais Linda. Paulo, o prazer sempre é meu, ou melhor, é nosso, aqui da TV Com e do Papo que Empodera em receber vocês. Eu sempre digo, né, que uma vez que vem as portas estão abertas, porque a gente que trabalha com mídia surge uma coisa, surge ali, a gente chama o Paulo, a gente fala o fulano e a gente vai chamando, né? E é um prazer imenso, também te desejo sucesso, né? Eu acho que tem coisas que acontecem, coisas boas que acontecem na vida da gente é porque a gente merece, pela pessoa que a gente é. Então eu acredito que tudo de bom e de sucesso que esteja acontecendo ou que vá acontecer na tua vida é pela pessoa bacana que tu é. E vamos tocar o barco e sucesso pra nós. Isso aí, vamos pra cima. Gente, sucesso pra nós, né? Pra mim, pro Paulo e pra você que está conectado aqui conosco na tela da TV Com em mais um bate-papo que empodera. Beijo grande e até sexta que vem. Da 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 da.